Está. O que que vai acontecer de hoje para os próximos dias aí na região norte do país? Você, produtor rural, atenção, que a Estel já está aqui conectada comigo. Eu já vou passar para você também, Estel. A gente vê o norte do Brasil, a gente vê essas áreas aqui em destaque, esses tons de lilás, é preocupação, essa cor é a nossa cor de alerta nos mapas de chuva. Por quê? Porque é uma chuva prevista para 24 horas, e quando a gente vai dar o zoom aqui no mapa, para ver que quantidade é essa de chuva, vou aumentar bastante aqui para a gente enxergar, olha só, mais de 150 milímetros em 24 horas, 150 litros por metro quadrado. Em muitas cidades brasileiras, essa é a chuva de um mês inteiro, e a previsão é de que ocorra em 24 horas aqui nessa região que fica. Eu vou diminuir agora para a gente enxergar de que região. A gente fica entre Roraima, norte do Amazonas e parte do Pará. Então, é realmente uma chuva muito volumosa e com alto potencial de transtornos lá na região norte do Brasil. Estou tentando achar aqui algum município para a gente usar como referência. Fica ali mais ou Sim. menos na altura de Santarém, indo em direção aqui ao sul de Roraima. Deixa eu até Vila Jundiá, Vila do Equador, esse povoado indígena aqui também está dentro dessa área de risco de muita chuva. Tem Boa Vista, em Roraima, também previsão de chuva forte. E lá em Vila Velha, também no Amapá, tem previsão de chuva forte para hoje, sexta-feira. Vamos ver o sábado. O que tem de condição sábado? Ainda segue alguns locais com chuva forte, mas em geral, que a gente olha para o norte do Brasil, depois de destacar aí as cores do mapa, que são importantes para todas as regiões, a gente vê que Tocantins, grande parte do Pará, Rondônia, Acre, metade sul do Amazonas, está dentro de uma área também de escassez de chuva nesses próximos 7 dias. Os volumes são baixos e, em geral, predomina realmente, olhando para a região como um todo, esse período mais seco. Então, destaque para o norte do Brasil são esses pulsos de chuva muito forte entre o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, mas o que predomina na região, e incluindo Tocantins, nesses próximos 7 dias, é a escassez de chuva, num cenário também de transição para o inverno climático no Brasil. Olha, André. como você mencionou o Tocantins, né? Vamos para Porto Nacional, produtor de soja. Porto Nacional foi a primeira cidade do estado do Tocantins, então um abração aí para você, produtor rural, para os moradores também do Tocantins, Porto Nacional. Vamos dar uma olhadinha como é que fica a previsão do tempo por lá. Olha, de todos os gráficos que a gente abriu hoje, esse é o gráfico de temperatura mais alta que a gente viu. Olha só, Porto Nossa, Nacional. Estael, tá pegando fogo Porto Nacional. Exatamente, muito alta temperatura, 36 graus, e é cravado aqui todos os dias. Acredito até que a gente vai em alguns pontos ali do sul de Tocantins, nessa região de Porto Nacional, ter até a temperatura mais alta. Então, é uma região que já vem de algumas semanas aqui, a gente vem falando de Tocantins, praticamente sem chuva. Então, esse calor que a gente vê agora, nesses próximos 7 dias, ele é consequência já desse longo período de escassez de chuva, e a temperatura agora deve se manter nesse patamar. Dificilmente teremos uma chuva aí tão cedo nessa região de Tocantins. É o microclima da região, são as características dessa época do ano. O produtor de lá já conhece, já sabe dessas condições, e claro, a gente está aqui para trazer esses detalhes, e a gente vê que a umidade, vamos olhar a umidade aqui, abaixo dos 40% também, índices que devem em alguns dias chegar a 20%. Então é ar muito seco, calor, temperatura muito alta, e fica aquele risco, então, de queimadas nesse processo natural dessa época do ano, com ausência de chuva e a temperatura em alta, Andréia. Acaba sendo típico, né, do outono ali da região norte, né, já essa condição de muito mais calor, muito mais secura e esse alerta de risco de queimada. A gente consegue ver também outro município, Boa Vista, né, setor ali da soja, do milho, do arroz. Vamos dar uma olhadinha em Boa Vista para a gente ver como é que vai estar ali, se é muito seco também, como a gente acabou de ver em Porto Nacional, que até agora foi o município mais quente, né, que a Estel mostrou para a gente aí na previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha então em Boa Vista. Vamos lá. Eu tô, olha como é fácil que a gente acrescenta a cidade aqui. Olha só, Boa Vista, Roraima, tudo ao vivo, a gente colocou aqui a cidade, então, de Boa Vista, confirmar a coordenada, vou colocar aqui, ó, Boa Vista. E a gente Isso. vai, então, para as informações da cidade agora, que é acessando o menu, Boa Vista,
E a gente tem aqui a previsão, então, do multimodelo. Vou colocar aqui previsão de 7 dias para Boa Vista, carregando agora na sua tela. Olha só Boa Vista. Boa Vista, então, a gente tem esse cenário. Olha quanto o gráfico aqui de chuva, como aparece em todos os dias, aparece em Boa Vista a chuva nesses próximos 7 dias. O cenário bem diferente de todas as cidades que a gente viu hoje. Então, são 7 dias com condições de chuva. Olha como a barra é maior aqui no começo, ou seja, aquela chuva forte que a gente estava mostrando ali no começo do norte do Brasil. Chuva forte hoje, amanhã. A temperatura, apesar da chuva forte, ela sobe. Então, são curtos períodos de chuva, chuva forte, abundante, típicas daquela região. E praticamente todos os próximos 7 dias, então, Andréa, com chuva em Boa Vista, lá em Roraima.